Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um conteúdo do Café com Teologia. Hoje nós vamos fazer uma temática um pouco diferente do que você tem visto por aqui, mas que tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar para você, de modo sintético, de uma religião antiga, bastante desconhecida aqui no Ocidente, mas que influenciou diretamente o judaísmo e, consequentemente, o cristianismo. Você quer saber qual é essa religião? É só me acompanhar que nós já vamos falar sobre ela. Se você também considera relevante o nosso trabalho aqui no YouTube, de levar teologia, espiritualidade, de uma linguagem acessível, mas com profundidade acadêmica para mais pessoas, então considere a hipótese de nos apoiar também financeiramente, ajudando assim a nossa manutenção e crescimento. Se você tiver R$ 2, apenas R$ 2, você pode fazer um Pix na chave que vai aparecer aqui na tela e também nos comentários. Faça sua contribuição e ajude o nosso trabalho a se manter e a crescer. Se cada pessoa que nos acompanhe fizer um Pix de R$ 2, nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos e poder fazer mais e melhor para você e para quem nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre uma religião que tem origem na Pérsia Antiga, uma religião muito interessante, diferente de todas as religiões que haviam no passado, e uma religião que, durante o processo do exílio do povo de Israel lá na Mesopotâmia, na Babilônia, esse povo tem muito contato com essa religião e absorve muitos elementos dessa religiosidade, dessa teologia e passa a praticar isso na sua própria teologia judaica e depois cristã também. Essa religião ela foi fundada por um homem chamado Zaratustra, que na sua versão, na versão do seu nome para o grego, ele é mais conhecido como Zoroastro. Nós estamos falando, claro, do zoroastrismo. A Pérsia desenvolveu um poderosíssimo império a partir do ano 539 a.C. Olha quanto tempo tem isso, né? Nessa data, o rei Ciro ascendeu ao trono da Pérsia, unificando aqueles territórios, e logo depois também ele foi capaz, junto com seu exército, com a sua política, de expandir o seu domínio, de expandir a sua influência e de conquistar toda a região da Mesopotâmia, onde ficava a Babilônia, né, para onde o povo de Israel é levado no exílio um tempo depois disso. O zoroastrismo era mais antigo do que o próprio Império Persa, né? Os seus ensinamentos, alguns dizem que já datavam do século XV a.C. É até difícil precisar a data em que o Zoroastro teria vivido. Provavelmente entre o século XV, em algum momento entre o século XV ao século V a.C., né? Um período bem abrangente, e esses ensinamentos já fervilhavam na Pérsia durante muito tempo, bem antes dela se tornar um império poderoso, pujante, um império que conquistava muitos territórios ao seu redor, né? E é importante a gente ir percebendo essa movimentação, né? Porque o Império Persa se espalha por uma grande região da Ásia Ocidental. Consequentemente, o zoroastrismo também vai alcançando todos esses territórios e ampliando cada vez mais a sua influência. Inclusive, se acreditava que o monarca do Império Persa, ele governava por causa da autorização, do chamado, da bênção da divindade suprema do zoroastrismo, a fonte de toda bondade, que era Ahura Mazda. Mais à frente, por conta disso, bem mais à frente,
essa religião vai se tornar o que é chamado de masdaísmo, mas isso não vem ao caso, pelo menos nesse momento. Agora, se você quiser saber mais sobre isso, é só escrever nas palavras-chave o nome masdaísmo, que a gente dá continuidade a esse vídeo. Aproveitando também que eu deixarei na descrição do vídeo algumas referências bibliográficas onde eu me baseei para fazer esse conteúdo e que pode servir também para você aprofundar os seus conhecimentos sobre essa temática. Não deixe de conferir ali também, tá bom? Esse ensinamento se espalha por toda a Ásia Ocidental e o zoroastrismo, ao se consolidar no Império Persa, ele eliminou o politeísmo, e essa é uma característica muito única nessa religião. Muitas pessoas falam que o judaísmo foi a primeira religião monoteísta, a primeira religião diferente do politeísmo que havia naquela região, na antiguidade, mas não é verdade. Embora o zoroastrismo não fosse monoteísta, mas ele é uma das primeiras manifestações religiosas a abolir o politeísmo, a abolir a ideia de que existiam vários deuses, né? Também faz um abolimento dos sacrifícios animais e também da prática da magia. O zoroastrismo era uma religião muito mais ética, muito mais comprometida com o dia a dia, com a prática de vida no dia a dia, né? E alguns aspectos únicos dessa religião. Ela era essencialmente uma religião dualista, que enxergava toda a realidade entre a disputa cósmica que havia entre as duas divindades. Uma era Ahura Mazda, a fonte da infinita bondade, a personificação do bem, a fonte da luz, da verdade e da retidão. E os seres humanos virtuosos estavam sendo iluminados por Ahura Mazda e estavam agradando Ahura Mazda e o servindo bem. Mas, por outro lado, havia uma divindade traiçoeira, fonte de toda maldade, fonte das forças das mais densas trevas e do mal, que era Harimã, ou Angra Mainyu, dependendo da tradução que você se encontre. Os seres humanos maus, vingativos, egoístas, esses estavam sendo absorvidos pelas trevas de Harimã, da força da maldade. E essas divindades disputavam em todo o tempo a atenção dos seres humanos, o domínio sobre a realidade e a supremacia sobre todas as coisas. Esta é a primeira e talvez a mais forte influência que o zoroastrismo gerou no judaísmo e também no cristianismo. A ideia de duas forças que guerreavam entre si. A ideia de um Deus poderoso, de um Deus que é fonte da bondade, de amor, mas que há uma outra força que, embora não é considerada Deus, né, mas que se opõe a essa bondade, a esse amor, que é o diabo, né? E aí funciona muito bem nesse esquema zoroástrico, é só substituir a divindade do bem por Deus e substituir a divindade do mal por uma personificação desse mal, e é a partir daí que vai entrar nessa cultura religiosa judaica, depois cristã, a figura de um ser como Satanás, como o diabo, que personifica em si toda a maldade e se torna um opositor de Deus, que é fonte de toda a bondade. Antes do exílio na Babilônia, a religião do povo de Israel acreditava num Deus que era soberano. Claro, passou pelo politeísmo, pela monolatria, até pensar num Deus soberano, que era Yahvé, e esse Deus parte dele tudo, inclusive o que é bom e o que é mal. Mas depois dessa reformulação religiosa a partir do exílio, Deus é apenas a fonte do bem e agora o mal precisa ser explicado e ele será personificado num ser que dá cara a essa maldade toda
e isso eles aprendem com esse dualismo do zoroastrismo na Pérsia, que domina toda aquela região, inclusive a Babilônia, a Mesopotâmia, aquela região dos dois grandes rios, né, o Tigres e o Eufrates. Outras questões também muito interessantes desse processo. O zoroastrismo ele era uma religião escatológica. No fim de todas as coisas, né, enquanto o fim não chega, a Ahura Mazda, fonte do bem, e o Harimã, que era a fonte do mal, combatiam em todo o tempo pela supremacia. Mas o zoroastrismo dava conta que haveria um dia em que tudo chegaria ao fim e o fim seria marcado pelo triunfo do bem, pela vitória definitiva de Ahura Mazda, derrotando definitivamente Arimã. Essa característica também era precedida pela vinda de um Messias à Terra e também pela ressurreição dos mortos para o julgamento final e até que haveria esse grande derradeiro dia. O mundo duraria em torno de 12.000 anos e após 9.000 anos, Zoroastro voltaria à Terra, os bons iriam para o paraíso definitivo e os maus iriam para o inferno. Olha o inferno aparecendo aí na história das religiões. E depois esse inferno, assim como os seres intermediários, assim como essa personificação do mal, será absorvido pelo judaísmo e pelo cristianismo. Só que tem uma diferença entre o inferno cristão e o inferno zoroástrico. É que no zoroastrismo o inferno não durava para sempre. Durava um tempo de castigo, de purificação, mas depois essas pessoas sairiam de lá. Na ideia do inferno, na Idade Medieval principalmente, os infiéis seriam jogados no inferno cristão, né, do cristianismo, e não sairiam mais de lá de eternidade a eternidade. Então, essa ideia de um Messias, essa ideia de uma batalha final, de que o bem triunfaria sobre o mal definitivamente, também é uma influência da religião zoroástrica, que é bem mais antiga do judaísmo e do que o cristianismo nem se fala, né? Além da divindade maligna, inferno, seres intermediários e a questão escatológica, tudo isso vai gerando influência naquele povo de Israel que, durante o exílio na Babilônia, que começa em 598 a.C., eles vão tendo contato e vão absorvendo esses elementos que serão muito presentes na sua formação religiosa a partir de então. O zoroastrismo também entendia que o homem era dotado de livre-arbítrio, que ele poderia escolher entre a luz e as trevas, que ele poderia escolher através das suas atitudes, dos seus posicionamentos, entre Ahura Mazda ou Arimã. Isso também é um dado bastante importante. Agora, uma outra questão é que o zoroastrismo, embora dualista, ele condenou o ascetismo. Nós temos visto isso na série semanal sobre história das heresias e como o dualismo é absorvido principalmente no período patrístico e como ele gera influência no cristianismo. No zoroastrismo é diferente, porque o zoroastrismo entende que o ascetismo enfraquecia o corpo humano, e isso era ruim. Isso era ruim para a procriação, para a manutenção da espécie, e num ambiente bélico, num ambiente que se precisava de soldados, de mão de obra, quanto mais filhos as pessoas faziam, mais garantida estava a manutenção daquele estado, daquela sociedade. E o segundo ponto é que quanto mais pessoas também, e quanto mais elas valorizassem o seu corpo, mais mãos preparadas para a agricultura, que era a base da sobrevivência, estava garantido também. Então, é importante a gente dizer que, embora o zoroastrismo fosse uma religião dualista, ele não abraça a prática do ascetismo, muito pelo contrário, até condena o ascetismo que poderia vir a ser praticado e como foi muito praticado entre os cristãos também.
Agora, o zoroastrismo, assim como o judaísmo, cristianismo e o islamismo, é uma religião de revelação. E é a primeira religião de revelação que se tem conhecimento. Se dizia que o conteúdo do zoroastrismo, as suas ideias, os seus ensinamentos, era apresentado pela própria divindade, Ahura Mazda, que depois isso foi registrado em textos sagrados como o Avesta, e hoje, infelizmente, nós só temos conservado um terço dos conteúdos do Avesta, que era um livro sagrado da religião do zoroastrismo, que é a primeira religião de revelação, como depois as religiões monoteístas serão, o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo. Então, é claro que esse conteúdo é um conteúdo abreviado, por isso vou deixar também referências bibliográficas para você na descrição desse vídeo, mas é muito importante e interessante a gente estudar um pouco mais sobre o zoroastrismo, essa religião da Pérsia antiga, que tem muito que nos ensinar sobre várias realidades e vários aspectos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça da sua curtida, de se inscrever no canal e também você pode contribuir para o crescimento do nosso trabalho através da chave Pix ou através do Valeu Demais, com a quantia que você quiser. Um grande abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.